Porque Deus enviou seu Filho ao mundo com um objetivo, com uma finalidade. Jesus foi enviado ao mundo com um objetivo, com uma finalidade. A gente vai ver a revelação do propósito de Deus, pelo qual enviou a Jesus, seu Filho, a este mundo. Essa revelação vai ser trazida para nós pelo próprio Jesus Cristo, Filho de Deus. E a gente vai entender qual é a finalidade, qual foi o propósito, qual é a finalidade, por qual motivo, objetivo que Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, ao mundo. Teve uma finalidade e todos precisam ter esse conhecimento. E isso vai ser revelado lá em João 3:16. A partir do versículo 1 do capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus vai advertir um mestre da lei sobre o propósito primordial de Deus, sobre o amor de Deus, a manifestação desse amor. O capítulo 3 do Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, do versículo 1 em diante, o contexto ali vai trazer um diálogo entre um homem mestre da lei em Israel, chamado Nicodemos, e Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo com uma finalidade: trazer a graça e a verdade para o mundo. Essa graça e essa verdade vieram por Jesus Cristo. E todo ser humano precisa dessa graça e do conhecimento da verdade, para que possam ter a esperança de sair da situação de juízo eterno e entrar na condição, na promessa de Deus para a vida eterna. Dentro do capítulo 3 do Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, a gente vai ver, a partir do versículo 1 em diante, leia até o versículo 21, porque esse capítulo 3, o contexto todo dele, nos traz a principal revelação de Deus. Tudo que o homem precisa conhecer para ser salvo está nesse capítulo, João capítulo 3. Tudo ali que Deus quer que o homem conheça está revelado em João capítulo 3. Essa revelação veio pelo próprio Jesus Cristo. E nesse contexto, Jesus vai levar o esclarecimento para um homem religioso que era mestre, ensinador das Escrituras em Israel. Jesus agora vai chegar para Nicodemos, diante da falta de entendimento de Nicodemos sobre o propósito de Deus, sobre o conhecimento para a vida com Deus. Nicodemos, com toda a sabedoria dele, estava perdido, estava nas trevas. O entendimento de Nicodemos não levava ele a Deus. Todo conceito, todo conhecimento, todo diploma de doutor, de mestre das Escrituras que Nicodemos tinha, não conseguia levar ele a Deus. Jesus agora vem trazendo a verdade simples e objetiva, que pode levar o homem a Deus. É por Jesus que temos esse conhecimento. Então, Nicodemos, o mestre da lei, dentro de um diálogo com Jesus, ele chega enaltecendo Jesus Cristo, reconhecendo Jesus e trazendo elogios a Jesus. Mas Jesus não se importa com esses elogios. Jesus não se gloreia com esses elogios. Porque Jesus não veio para receber glória do homem. Ele veio para glorificar o Pai e trazer para o mundo o conhecimento do Pai. Por onde os homens chegam ao Pai para ter a vida com o Pai. Jesus, diante daquela fala de Nicodemos,
ele vai levar um questionamento para Nicodemos, ele vai advertir Nicodemos totalmente fora do contexto da conversa de Nicodemos. Jesus agora chega para Nicodemos e diz: todo aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos agora, diante disso que Jesus fala, ele tenta entender. Ele diz: como é que pode uma pessoa que já é velho nascer de novo? Voltar para o ventre da mãe? Mas Jesus não estava falando de algo deste mundo aqui. Jesus não estava falando de nenhum feito deste mundo. Porque o homem, para ir a Deus, para entrar no reino de Deus, não é por nenhum recurso desse mundo. Não é pela religião desse mundo. Não é pela vida religiosa desse mundo. Não é pela formação, pela vida de devoção a regras, a doutrinas, a conceito de homens neste mundo. O meio que o homem tem para chegar a Deus não é por meio natural deste mundo. O meio que o homem tem para chegar a Deus é pelo meio sobrenatural, é pelo poder de Deus, é pela ação de Deus, é por aquilo que Deus operou, o impossível, para que o homem pudesse chegar a Ele novamente e sair da condenação. O homem sair do reino das trevas, dominado por Satanás, escravo do pecado, para entrar no reino da luz, voltar à vida com Deus, a comunhão para que tenha a esperança da promessa da vida eterna com Deus. Isso só pode acontecer pelo feito, pelo mérito, pela virtude, pela obra de Deus. Não é pelo feito, pelo mérito, pela virtude e nem pela obra dos homens. Isso tudo é operado pelo próprio Deus. Jesus vai dizer que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Essa água e esse Espírito é a ação de Deus na vida do homem, que é a palavra e o Espírito Santo. Não é nenhum ritual de religião, de igreja. Não é nenhum cerimonial de batismo de água dentro de igreja. Essa água e esse Espírito que leva o homem a nascer para Deus e ser inserido na vida com Deus é a palavra, o Evangelho, que é Cristo, o Espírito Santo, que habita naquele que crê em Jesus. É isso que Jesus estava falando a Nicodemos. Hoje, ainda tem muitos com o entendimento de Nicodemos, pregando para o homem chegar a Deus por meio de situação feita pelo homem. Não é pela situação feita pelo homem. Não é por batismo de água dentro de igreja feito pelo homem. Não é por vida religiosa dentro de norma, de regra, de princípios estabelecidos pelos homens. A vida com Deus, o homem para chegar a Deus, o homem para ser inserido no reino de Deus, o homem para ser liberto, sair do reino das trevas e ser livre do poder de Satanás, só pelo poder de Deus. É Deus quem opera. E esse operar de Deus já foi manifesto, para que o homem possa ser abençoado, saindo dessa maldição que ele se encontra hoje. Esse poder de Deus já foi operado. Esse poder de Deus é o Evangelho, que todos precisam conhecer. Aquilo que está revelado de Deus pelo Evangelho, para que o homem tenha a esperança da salvação. O próprio Jesus que trouxe essa revelação. O próprio Jesus que trouxe esse Evangelho. E Jesus agora vai pregar esse Evangelho para Nicodemos, para que Nicodemos tenha o conhecimento, para que Nicodemos seja conhecedor do único meio por onde ele pode chegar a Deus. Não adianta Nicodemos ter título de doutor, de mestre, de conhecedor, de ensinador das Escrituras. Não adianta Nicodemos fazer parte de uma religião, ser o líder religioso, ser aquele que determina a regra na religião. Não adianta. Isso não leva ninguém a Deus. Nicodemos, ele precisava conhecer o único meio. Ele precisava ter o conhecimento da graça de Deus, da verdade de Deus, do favor de Deus, do caminho e da porta que Deus colocou para que o homem possa ter a vida com Ele, para que o homem seja inserido na comunhão com Deus pela reconciliação e fazer parte do reino de Deus. Esse reino que é governado por Cristo, é o governo desse reino. Não é homem nenhum dentro de nenhuma instituição religiosa. O reino de Deus é Cristo o governante desse reino. E esse reino, ele quer ser implantado na sua vida, no seu viver. O reino de Deus está em nós. Não é ali, nem aqui, nem acolá.
Nicodemos precisava entender isso. E Jesus agora vai pregar o evangelho para Nicodemos. Se você fizer uma análise com prudência, examinando o capítulo 3 do evangelho segundo escreveu o apóstolo João, do versículo 1 até o versículo 21, você vai ter um entendimento do que aquilo ali nos ensina. Do que Jesus ensinou a Nicodemos. E aquilo ali é um ensino para a gente também. É um ensino para a humanidade conhecer a verdade por onde alcançarão a graça de Deus. Interessante é que Jesus vai usar um exemplo de uma situação que aconteceu lá com o povo de Israel. Quando o povo estava sendo atingido de uma maldição, a serpente que Moisés pendurou lá no deserto, era por onde o povo tinha o escape, a salvação, por onde o povo era livre, para não morrer com o veneno da serpente. Tinha que olhar para aquela serpente que estava lá, no deserto, pendurada. Vamos ver o que está escrito em João capítulo 3, versículo 15. Jesus vai dizer a Nicodemos, ele agora começa trazendo a revelação que toda a humanidade precisa conhecer. João capítulo 3, versículo, vamos ler a partir do versículo 13. Quando Jesus vai dizer a Nicodemos que ninguém subiu ao céu. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Quem desceu do céu? Jesus não está falando do diabo, porque o diabo não desceu do céu. O diabo foi expulso do céu. Quem desceu do céu? Quem desceu? Quem veio por livre e espontânea vontade do céu para a terra? Quem veio? Jesus Cristo. Jesus está falando dele aqui. É interessante você atentar para a leitura, observar os pontos que está trazendo um esclarecimento para você entender. João capítulo 3, nós estamos fazendo aqui uma introdução para eu levar para você uma explicação do assunto importante que é salvação. A humanidade tem que entender o que é a salvação. A humanidade tem que entender por onde encontramos a salvação. A humanidade tem que conhecer quem proporcionou o meio, o caminho para a salvação. Não é essa salvação que o mundo acha que vive, sendo salvo dentro das religiões. Você precisa conhecer a verdade sobre a salvação, o verdadeiro caminho e a porta que leva você à salvação. Você precisa conhecer. Estamos trabalhando isso aqui. Estamos trazendo a exposição da palavra. Olha o que Jesus vai dizer a Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, no versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. Esse que desceu do céu foi o próprio Jesus. Né? O Filho do homem que está no céu. Ó, Jesus está fazendo uma referência de homem, mas não é homem. Ele está falando do Pai, o Deus Espírito, que ninguém nunca viu. Ele está no céu, e o Filho desceu, ó. Aí Jesus vai dizer no versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Tudo que foi realizado no Velho Testamento aponta para Cristo. Aquela serpente que Moisés estabeleceu no deserto para que o povo não morresse com o veneno das serpentes, aquela serpente ali era uma simbolização de Cristo crucificado na cruz do Calvário. Tudo que se fazia no Velho Testamento, sacrifício, o cordeiro, a expiação, o templo, os objetos do templo, tudo apontava para Cristo. Mas tem gente que hoje quer viver tudo isso ainda, né? Tudo isso já foi abolido, porque Cristo agora representa tudo aquilo que no Velho Testamento não podia levar o homem a Deus, era só simbolicamente, era só uma coisa que apontava aquilo que viria. Cristo veio e cumpriu tudo agora que o homem precisa para chegar a Deus. Não é mais através de templo, de sacerdote, de sacrifício, não é por meio de sangue de cordeiro, não é por meio de ritual cerimonial, é por meio da fé. E essa fé em Jesus, por aquilo que ele realizou para nos dar esse caminho, essa porta
para que cheguemos a Deus o Pai. E Jesus vai dizer, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus está falando da sua morte, tá? Versículo 15. Agora, observe qual o objetivo da morte de Jesus. Observe qual o objetivo que o Filho do Homem, o Filho de Deus, vai ser crucificado. Por qual objetivo? Vou ler de novo, para você entender. Do 13 ao 15. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Jesus vai dizer que ele que desceu, não teve outro, não. Ele veio do céu. Agora, para que ele veio? Vamos lá. Versículo 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus agora está falando que ele precisa ser crucificado, morto. Está falando da sua morte aqui. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, colocando aquela imagem lá, aquela cobra, aquela imagem no deserto, né? Que servia para o povo receber a cura do veneno da serpente para não morrer. Tinha que olhar para aquela serpente. Jesus vai dizer que a morte dele, a obra da cruz, a obra do Calvário, a obra sacrificial de Cristo na cruz do Calvário, é o único meio que o homem também pode ter para não morrer, não é mais pelo veneno da serpente, a morte do corpo. Essa morte agora, que Jesus veio para nos livrar, é a morte eterna. É a morte do pecado. É a condenação. E todo aquele que olhar para Jesus com fé, invocar o seu nome, clamar o seu socorro, encontra essa salvação para não sofrer a morte do pecado. Jesus vai dizer isso aqui no versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o objetivo pelo qual Jesus morreu. Para que o homem, olhando para ele, isso fala da fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna, muitos precisam entender o que é a vida eterna, o que é a morte eterna, a condenação eterna. Quero dizer para você que não é extinção. Não é você deixar de existir eternamente. Vida eterna é você existindo eternamente na vida em abundância de paz, de gozo com Deus. Condenação eterna é você existir eternamente. Numa vida, eu digo você, mas não estou aqui desejando isso para você, nem para mim, nem para ninguém. Eu desejo a vida eterna para todos, porque essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. Mas se eu e você não crê em Jesus, não tem vida eterna. O que resta para nós é condenação eterna. E o que é a condenação eterna? A condenação eterna é o indivíduo passar uma eternidade numa vida de juízo, de ira, não de paz nem de gozo, distante, separado eternamente de Deus, recebendo o salário do pecado, que é a condenação eterna. Deus ele não deseja isso para ninguém. E Jesus vai revelar isso. Jesus, a Nicodemos, nesse contexto, vai revelar essa verdade. No versículo 16, olha o que Jesus vai dizer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos analisar esse texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Vamos analisar detalhes por parte desse texto. Jesus agora vai explicar a vontade de Deus o Pai, vai manifestar o amor de Deus o Pai pela humanidade e vai mostrar para a gente o que Deus fez por nós e para que Ele fez por nós
pelo amor que ele tem por nós. Jesus agora vai dizer em João 3,16. Vamos trabalhar as seguintes palavras de Jesus nesse texto de João 3,16. Jesus diz assim: porque Deus amou o mundo. Esse Deus que amou o mundo é o Criador. Esse Deus que amou o mundo é aquele que criou a humanidade. É aquele que é Senhor, é aquele que é o soberano, o eterno, por onde tudo foi criado. Jesus vai manifestar o amor desse ser glorioso, chamado Deus, desse Senhor e Criador do céu, da terra, do universo, de tudo que existe. Inclusive nós somos criaturas criadas à imagem e semelhança desse Deus. Imagem e semelhança não fala da imagem refletida fisicamente, tá? Imagem e semelhança fala do interior do homem. O homem foi criado com um caráter, com o interior perfeito, puro, santo, bom. Não é como hoje é, não. O homem hoje foi deturpada. O seu caráter, a sua imagem de Deus. O homem hoje é mau, perverso, egoísta, soberbo, arrogante, malicioso, tendencioso para o mal. Deus não criou o homem assim. É essa imagem que o homem perdeu de Deus. Essa imagem que o homem tem hoje é a imagem de Satanás, que foi impregnada na alma do homem, deturpando a imagem e semelhança que Deus fez no homem. E aí, Jesus vai dizer agora qual é o propósito desse Deus, o que ele fez por amor e para que ele fez. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. O mundo aqui é a humanidade, sem exceção. É todo ser humano, humanidade. Alguém que prega umas doutrinas aí que não tem nada a ver com a verdade do Evangelho, alguém que diz que é de Deus, que diz que é ungido, que é profeta, que é homem de Deus, está ensinando por aí que esse mundo aqui é só o povo exclusivo de Israel, só os judeus. Cuidado, irmãos. Tem muitos que dizem que é de Deus, mas cuidado. Quem é de Deus é quem está na doutrina de Cristo. Se alguém não traz a doutrina de Cristo, não é de Deus. Sai desse ensinamento. Não te prende nessa direção, não vive nessa instrução. Se você estiver aí, vai estar no anátema. Cuida de ti e da doutrina, a doutrina de Cristo. Seja prudente. Observe o pregador, não é o paletó dele. Observe o pregador, não é a igreja que ele está pregando. Não é o título de doutor que ele tem. Não se impressione com o pregador com o anel de formatura que ele tem. Não se impressione com o pregador com a sabedoria, no falar, no se expressar. Vá buscar ser prudente no que você ouve. Preste atenção o que é que esse pregador está pregando. Se não traz a doutrina de Cristo, não é de Deus. Cuidado com isso. Cuidado. Vá se preocupar em ter cuidado de ouvir o que ele está pregando. Não é o que ele está dizendo que é de Deus. Não é a igreja grandiosa dele, o paletó bonito dele, a forma de pregar, de pular, de gritar. Vai estar mais atento a ouvir a palavra do Senhor para ver se tal fulano, tal pregador, tal profeta, tal homem que diz que é de Deus, está trazendo para você a instrução de Cristo. Tem muita gente aí pregando muita coisa, mas não é o Evangelho. Tem muita gente aí falando em nome de Deus, mas não é de Deus. O apóstolo João, esse mesmo apóstolo que escreveu esse evangelho, ele vai escrever na sua segunda carta, o apóstolo João vai advertir os irmãos que se alguém não trouxer a doutrina de Cristo, não receba, porque esse que está trazendo alguma doutrina, algum ensinamento que não está condizente com a doutrina de Cristo, não é de Deus. Então, cuidado. Cuidado. Então, tem pessoas que dizem que João 3,16, esse amor que Deus amou o mundo, diz que esse mundo aqui, esse mundo que está em João 3,16, eles dizem que não é a humanidade. É só o grupo. Sabe quem é que diz isso, irmão? Vou te ensinar aqui. Cuidado com esses pregadores calvinistas que pregam a doutrina da predestinação fatalista incondicional. Cuidado com esses pregadores discípulos de Calvino. Vá ser discípulo de Jesus.
Você não foi chamado para receber doutrina de Calvino, nem de igreja nenhuma, de presbiteriana ou de qualquer outra. Você é chamado para seguir a Cristo, ser cristão. E ser cristão é estar no Evangelho, na doutrina de Cristo. Os adeptos da doutrina calvinista, muitas igrejas presbiterianas e batistas e outras, estão pregando essa doutrina do inferno. De que Deus escolheu um para o céu e para o inferno e determinou quem é escolhido para o céu é para o céu, quem é escolhido para o inferno é para o inferno, e não adianta fazer mais nada, tá? Aquele que foi escolhido para o inferno não adianta nem ele crer em Jesus, porque ele já foi determinado para o inferno. Jesus não tem poder para salvar. E aquele que foi escolhido para o céu, a morte de Cristo para ele não tem fundamento, não tem nenhum nexo, não tem nenhum sentido. Se ele já foi escolhido por Deus de antemão para ir para o céu, para que crer em Jesus? É uma doutrina que, na lógica, não tem sentido. Essa doutrina desfaz do sacrifício de Cristo. Essa doutrina nega o amor de Deus por toda a humanidade. Enquanto a Bíblia diz que Deus não faz acepção para salvar o indivíduo, Ele quer que todos os homens se salvem. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não criou o inferno para o homem. Aí vem esses teólogos, esses pregadores, esses pastores, seguidores de Calvino, da doutrina formulada, de demônios que foi estabelecida como doutrina de Deus, dizer que Deus escolheu um para o céu e para o inferno, dizer que o homem mata, rouba porque Deus assim determinou, dizer que o homem não tem direito de escolher, de decidir o destino dele, porque é Deus que determina. Se o cara mata, o cara rouba, o cara estupra, é porque Deus determinou assim, porque Deus determinou Adão a pecar. Que doutrina é essa, irmão? Que prega esse povo que está dentro dessa linha de pensamento doutrinária calvinista. Seja calvinista, arminiana, não somos discípulos você que está em Jesus. Você tem que ser discípulo de Cristo, não é de Calvino, nem de Armínio, não é de igreja A, B, C, D. Você tem que ser prudente e estar naquilo que Jesus ensinou. João 8,31. Se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. Qual é a doutrina que você está guardando? Qual é o ensino que você está sendo conduzido, instruído e sendo formado? É o de Cristo? Não. Se não for o de Cristo, tu está perdido, irmão. Essa doutrina calvinista, Jesus não ensinou. Essa doutrina da predestinação incondicional, fatalista, que é pregada dentro das igrejas presbiteriana, batista, não é doutrina de Cristo. Sai daí, irmão. Então Jesus aqui agora vai mostrar o porquê Deus enviou ele à terra. Por que ele veio? Para quê? Qual o objetivo de Deus? Porque Deus amou o mundo, a humanidade. A humanidade, não importa se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre, se é religioso ou é profano, se é intelectual ou é analfabeto, se é bom, se é ruim, não importa a cultura, não importa o grau da intelectualidade, não importa qual seja a classe social que o indivíduo esteja, Deus enviou Jesus Cristo para a salvação de todo ser humano, porque todo ser humano precisa e tem a necessidade de salvação, porque todos pecados e afastados estão da glória de Deus. Não há um sequer na face da terra que esteja isento de pecado, de Adão até o último que venha a nascer. Todo ser humano nasce corrompido com a natureza pecaminosa, pois está dentro da condenação. Como por um homem tem o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Essa é a verdade que a palavra de Deus nos revela. Não há um bom sequer na face da terra. Não há quem faça o bem para poder receber de Deus o perdão, para ter mérito, virtude, para alcançar de Deus salvação. Só por Jesus Cristo. Ele veio com essa finalidade. João 3,16. Jesus vai dizer a Nicodemos, isso é uma conversa aqui, esse contexto do capítulo 3 de João, é um contexto de uma conversa com Nicodemos e Jesus. E Jesus está pregando o evangelho para Nicodemos. Jesus vai pregar o evangelho. Jesus começa agora a instruir Nicodemos, ensinar a Nicodemos, mostrar a verdade de Deus a Nicodemos. E agora Jesus vai pregar o evangelho. João 3,16.
É isso que nós temos que pregar para o mundo. Essa mesma mensagem de Jesus, isso é o Evangelho. Jesus vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha o que foi que aconteceu para esse ser glorioso tomar essa atitude. Deus agora vai manifestar o amor dele pela humanidade. Mas como é que Deus manifesta esse amor pela humanidade? Para que a humanidade tenha a oportunidade de salvação. E para isso ele coloca o meio de salvação. Ele envia Jesus Cristo como meio de salvação para a humanidade. Mas por que Deus enviou Jesus para salvar a humanidade? Porque a humanidade está condenada, não vai ser. A humanidade está condenada a uma eternidade sem Deus. E Deus não criou o homem para esse destino. O propósito de Deus é que o homem viva com ele uma vida de paz, de gozo eternamente. Porque Deus não criou o homem como um copo descartável, que usa um tempo, depois não presta, a massa joga fora e perece. Não, o perecer não é deixar de existir. O homem nunca vai deixar de existir. O ser humano é um ser pensante, é um ser que tem consciência de existência, é um ser pessoal, responsável, que tem responsabilidade pessoal. E o ser humano, ele vai dar conta da vida que Deus deu a ele neste mundo quando daqui sair. E sem Jesus, ele não tem como ser livre daquilo que já está sobre a vida dele. A condenação. E não é porque Deus condenou, porque Deus quer condenar. O homem vai receber o salário da morte, o salário do pecado, a recompensa pela sua obra. O homem vai ser julgado pelas suas obras. Não é porque Deus quer julgar e condenar. O inferno não foi feito para Deus botar o homem como ensina essa doutrina calvinista. Deus, na sua soberania, ele disse, não, eu vou criar o inferno porque eu vou fazer o homem e depois vou botar o homem no inferno. Deus não tem esse propósito. Esse propósito é do diabo na mente desses homens que diz que é de Deus, ensinando essa doutrina do inferno. O prazer de Deus é salvar o homem. O propósito de Deus para o homem é a vida de paz, é a vida de gozo, é a vida de bênção, é a vida em abundância. E por que, irmão Wellington, o homem vive na maldição, o homem vive na miséria, o homem vive no juízo, na condenação, por causa da escolha do homem? Deus deu ao homem o direito de escolha. E se ele escolher por Deus, ele continua na vida perfeita. Mas o homem escolheu contra a direção de Deus. O homem não deu ouvido à palavra de Deus. E por isso o homem seguiu um destino que levou ele a sofrer a maldição. É o que acontece com essa humanidade hoje, que não estão dando ouvido à voz de Deus para saírem da maldição que estão. Não é para que não vá a maldição, porque já estão indo para a maldição. Já estão na maldição. Tenha o que tiver, faça o que fizer, seja quem for, neste mundo todos já estão julgados e condenados. Só pode sair dessa maldição por meio de Cristo, porque assim foi feito por Deus. O homem, tendo essa oportunidade para não ir a juízo, não está na maldição. O único meio da maldição para o homem sair é tomando a atitude de obedecer, crer, se converter a Jesus. É por fé, é crer. Céu ou inferno não é determinismo de Deus. Céu ou inferno é crer ou não crer. Da mesma forma que o homem, quando caiu e entrou na miséria, na condenação, porque foi incrédulo, não deu ouvido à palavra de Deus, ele escolheu pecar, ele foi advertido por Deus para não pecar, porque tinha consequência. Deus advertiu a ele. Mas ele tomou o direito que Deus tinha dado a ele de decidir e escolheu pecar e sofreu maldição. Esse mesmo direito é que Deus dá ao homem para escolher, ouvir e seguir o caminho que ele nos orienta para sair da maldição. Assim como o homem escolheu pecar e ir para a maldição, indo a juízo e a condenação, o homem também tem que usar essa liberdade para crer em Jesus e sair da maldição, ser livre do juízo. É crer, escolha. Isso não é Deus que determina, é o homem. E aí Jesus vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha aí onde está a manifestação do amor de Deus. Ele deu Jesus. Ele enviou Jesus. Para quê?
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o objetivo de Deus enviar Jesus Cristo ao mundo, porque esse é o único meio que o homem tem para ser salvo. É por Jesus, e foi Deus, foi o próprio Deus que colocou essa oportunidade para nós, seres humanos. O único meio do homem ser livre da condenação que ele está é crendo em Jesus. Foi Deus que proporcionou essa oportunidade para o homem. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é o único meio para o homem ter a esperança da reconciliação com Deus, da justificação de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, para ter a vida eterna com Deus. É por Jesus Cristo, o único meio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha aí o que Deus ele vai fazer pelo amor da humanidade. Ele envia seu Filho Jesus para ser oferecido como sacrifício, substituto, tomando o lugar do pecador, para que o pecador não morra a morte eterna, para que o pecador receba a remissão de pecado, para que o pecador tenha a justificação de Deus, para que o pecador receba o perdão de Deus, para que o pecador seja absolvido do juízo de Deus. Jesus morre com essa finalidade, para cumprir isso na vida do homem, para que o homem tenha essa oportunidade de alcançar toda essa graça de Deus que eu aqui falei. Só por Jesus Cristo, isso é por fé, irmão. Jesus vai dizer que quem não crê nele permanece condenado. Mas quem crê não será condenado. João capítulo 3, no versículo 18, Jesus vai dizer: quem crê nele, esse nele é nele mesmo. Jesus está falando dele mesmo aqui. Essa manifestação aqui está sendo revelada a Nicodemos do próprio Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. É nele que temos que crer. É por ele que não sofremos o juízo eterno. Jesus vai dizer no versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Eu sempre advirto as pessoas sobre o seguinte: as pessoas precisam entender, para ir para o inferno, você não precisa fazer nada, você já está condenado ao inferno. Você pode não beber, não matar, não roubar, ser religioso. Não adianta, isso não vai mudar o teu destino. O homem já está condenado ao inferno. Ah, mas ele não mata, ele não rouba, ele é religioso. Toda a humanidade já está julgada e condenada. Para você ser livre desse destino que já está, desse juízo, dessa sentença, que já foi batida o martelo no tribunal divino, declarando o homem culpado, estabelecendo a sentença, a punição dele. E isso vai acontecer depois da morte, segue o juízo, para o homem receber a punição e cumprir a sentença. Só Jesus Cristo é quem pode absolver ao homem pecador da sentença. Só Jesus Cristo é quem pode justificar diante do tribunal divino o homem e tirá-lo da culpa do pecado. Só Jesus Cristo é quem pode livrar você de uma condenação que eu e você já está. Só por Jesus Cristo somos livres da condenação, absolvido do tribunal divino, livre da sentença do inferno, que é a condenação eterna, justificado para a vida com Deus, porque Cristo é quem paga a cédula que é contra nós. Cristo é quem dá o sacrifício da vida dele para nos justificar. Cristo é quem assume o nosso lugar na morte do pecado. Cristo é quem sofre o castigo que nós deveríamos sofrer. Ele sofreu o castigo para termos a paz. Cristo é quem recebe a maldição que estava sobre nós para que a gente alcance a bênção de Deus. Cristo é quem vai ao inferno para que a gente não desça ao inferno, para que a gente tenha direito ao céu. Cristo é quem toma o lugar do pecador, o representante da humanidade, que pode advogar nossa causa diante do Pai. O representante da humanidade, que pode nos absolver, o advogado fiel, o intercessor, é o mediador, é o salvador. Jesus é o socorro daquele que estão
no perigo da condenação. Ele é o socorro que todos que clamar e invocar o nome do Senhor será salvo. É isso que a Bíblia revela, irmão. Não tem salvação dentro de igreja, dentro de religião, cumprindo norma, regra, vivendo formalidade religiosa. Salvação não é por uma vida de bonzinho na religião. Salvação é por crer em Jesus Cristo e passar a andar com entendimento, com a vida grata a Deus, pelo amor que Ele manifestou por nós, por meio de Jesus, e tornar-se seguidor de Cristo, guardando e praticando a palavra de Cristo. Não é vivendo uma vida devota, escrava, centralizada na dependência de uma norma de igreja. É por Cristo, o nosso guia, o nosso mestre, o nosso protetor, a luz de Deus, que veio para nos iluminar neste mundo de trevas. É Jesus, irmão. Não é nenhum mestre religioso. Não é nenhum filósofo. Não é nenhum teólogo. Jesus Cristo, Ele é a esperança da humanidade. Ele é o amor de Deus manifestado, a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, para a salvação que o homem precisa, o homem só alcança por meio de Jesus Cristo. Olha o que está escrito lá no capítulo 3 do Evangelho, segundo escreveu João, esse capítulo aqui que nós estamos trabalhando. Olha o que está escrito no versículo 36. Isso aqui é João Batista agora pregando o Evangelho também. O Evangelho é tudo levando a Jesus. O Evangelho não leva ninguém à igreja. O Evangelho não leva ninguém à religião. O Evangelho leva o homem a Jesus. Olha o que João Batista vai pregar. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. João Batista vai pregar isso. Vai mostrar que o homem que está em Cristo, crendo em Jesus, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê em Jesus Cristo, nunca vai ter essa vida. O que resta para ele é a ira de Deus, é a eternidade, aonde vai sofrer eternamente. É isso que a palavra revela, e eu creio nisso. Acabou. Não tenho nenhuma dúvida da minha fé em Cristo, porque eu estou guiado por Ele, que é a luz de Deus. Quantos estão aí na incerteza, na dúvida, seguindo direções, perdidos de Deus? Por quê? Porque não são guiados por Cristo. Porque não estão dentro da direção de Cristo. Estão perdidos nesse mundo, sendo guiados por cegos, sendo guiados por luz, que não é luz, é trevas, sendo guiado por homens, sendo guiado por conceito religioso, estabelecendo sua fé, sua esperança, sua confiança num alicerce de areia, num fundamento que não vai resistir. Sua vida só vai ter segurança quando você estiver em Cristo e a palavra de Cristo em você, guiando sua vida. É por Jesus, irmãos. É por Jesus que nós precisamos buscar em Deus a esperança da nossa vida eterna. Não importa nesse mundo o que você ganha, o que você tem, o que você não tem. O que importa é o que você vai viver na eternidade. Este mundo aqui é temporal, tudo aqui passa, tudo aqui finda. A alegria passa, a tristeza passa, a doença passa, a saúde passa, o dinheiro passa, a vida aqui passa, a família passa, mas a eternidade é para sempre. Você tem que se preocupar com a eternidade. Busca o teu futuro eterno. E esse futuro eterno está em Jesus Cristo. Só Ele é quem te garante a eternidade de gozo, de paz e de abundância. É Jesus. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta o mundo viver essa glória, essa busca, o povo se entregando, se desgastando, vivendo uma busca nas coisas vãs deste mundo e desprezando o mais importante, a salvação. E essa salvação não está ali, aqui nem acolá. Esta salvação não está no fulano, no ciclano, nem no beltrano. Esta salvação está em Jesus Cristo, como pregou o apóstolo Pedro, dizendo que em nenhum outro meio há salvação. Só por Jesus Cristo é que o homem é salvo. Atos 4:12. Foi isso que Pedro pregou. Pedro pregou a salvação. Essa é a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo também vai pregar essa salvação lá na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Palavra fiel e digna é essa, de toda a aceitação.
que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse Paulo. Paulo entendeu, salvação é por Jesus. E olha que Paulo era um homem que vivia dentro da religião. Era um homem praticante da religião. Era um homem zeloso da religião. Era um homem que entendia, que achava que a vida com Deus dele era na religião. Mas quando Paulo se converte a Jesus, quando Paulo conhece a Jesus, quando Paulo tem o conhecimento de Cristo, Paulo agora vai dizer: tudo aquilo que eu vivia como valor não servia de nada. Eu considero como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. O excelente conhecimento de Cristo, é isso que o homem precisa ter. Não é uma tradição religiosa, não é uma vida religiosa, não é formalidade religiosa, não é sabedoria de religião, não é coisa nenhuma deste mundo. É Jesus, é Jesus, é Jesus. É Jesus Cristo a esperança da humanidade. É Jesus Cristo o maior bem que Deus quer oferecer ao homem. Porque isso foi feito para essa finalidade. Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar. Se tivesse outro meio de salvação, se o homem fosse bonzinho a ponto de ser salvo pela sua bondade, Jesus não teria vindo. Não precisava Deus enviar o Pai. Se tivesse alguém neste mundo que pudesse salvar o ser humano, Jesus não precisava ter vindo. Sabe por que Jesus veio? Porque não tinha como o homem ser livre. Para o homem era impossível. E Pedro pergunta isso a Jesus. Jesus vai dizer: para o homem, Pedro, é impossível se salvar. Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, quem é que pode se salvar? Jesus vai dizer: para o homem, Pedro, isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. O homem não pode se salvar, ele não tem nenhuma esperança de salvação, ele não pode salvar nem a ele nem a outro. Agora tem uma coisa, Pedro: Deus o Pai revelou o seu amor, enviou para o homem o caminho, a esperança para o homem ser salvo, abriu uma porta. Eu acho que Pedro poderia perguntar: Jesus, que porta é essa? Qual é a porta, Jesus? Qual é o caminho? E foi perguntado isso a Jesus. Os apóstolos perguntaram isso a Jesus. Ou foi Tomé, ou foi Filipe. Chegou para Jesus e disse: Senhor, nós não conhecemos o caminho, Senhor. Nós não sabemos para onde tu vai. E nem conhecemos o caminho por onde vamos chegar ao Pai. Jesus disse: Filipe, estou com vocês há tanto tempo. Vocês não têm me conhecido ainda. Jesus vai dizer: Filipe, João 14,6. Eu sou o caminho, Filipe. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus agora mostra por onde a gente tem a vida com Deus, por onde a gente está numa vida de verdadeiramente vivendo com Deus. Não é por meio de nenhuma religião, não é por meio de nenhuma igreja, não é por meio de nenhuma vida de devoção religiosa, onde muitos são fanáticos, radicais, zelosos e praticantes da religião, como se fosse para Deus. Não é por esses caminhos que você tem a vida com Deus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a porta, Jesus é a luz, Jesus é a esperança. É Ele que levanta o caído, dá paz ao atribulado, restaura a vida de quem está destruído, faz a libertação de quem é escravo, preso do pecado, tira o homem do domínio da influência de Satanás e traz o homem para uma vida com Deus, justificado, santificado, sem culpa alguma, para que o homem possa estar na vida com Deus, como Deus assim faz a promessa da vida eterna com Ele. Para todo aquele que crê em Jesus Cristo, é Jesus, é Jesus, é Jesus. O mundo hoje está preso, perdido, cada um dentro das suas religiões, pensando que estão vivendo com Deus e para Deus. O mundo está dividido nas religiões. O mundo está perdido dentro das religiões. Hoje em dia, as pessoas entendem que o caminho para Deus é suas religiões. Cada um segue a sua linha religiosa. Cada um segue o seu caminho religioso. Cada um defende a causa e os valores de cada religião que estão. O povo hoje entregou sua vida, não foi a Deus, por meio de Jesus. O povo hoje entrega a sua vida às religiões, pensando que estão entregando para Deus, vivendo para Deus, só por Jesus, irmão, só por Jesus. Não é por tarefa, nem obrigação, nem regra, nem norma, nem ordenança de nenhuma religião que você vive. Não é por meio de sacrifício, penitência, flagelo.
não é sendo devoto e praticante, consagrando sua vida a trabalhos e obrigação religiosa. É por Jesus, crendo no que ele operou, crendo no amor de Deus por Cristo e guardando a palavra de Cristo para verdadeiramente estarmos em Deus. Jesus disse, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Jesus nunca orientou ninguém a estar em nenhum lugar. Jesus nunca orientou ninguém a procurar igreja ou religião verdadeira. Jesus mandou crer na verdade, conhecer a verdade, estar na verdade, e esta verdade é Ele. Esta verdade é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O povo hoje tornou-se escravo do sistema religioso, onde o povo devota a sua vida, consagra a sua vida, vive penitência, flagelos, onde o povo centraliza seu viver como se fosse para Deus, dentro de uma vida religiosa. Não, não! Esse não é o caminho para Deus. Esse não é o caminho da vida com Deus. É por Jesus, é pela palavra. E a palavra tem que estar no nosso coração, no nosso entendimento. Foi o que disse o rei Davi. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Foi o que Jesus disse, sendo fiel até a morte, guarda o que tu tens, guarda a palavra, mesmo com pouca força, não nega o nome dele, guarda a palavra dele. É a palavra de Cristo, não é a vida de obediência dentro da regra, da norma, da religião. É a palavra de Cristo, irmão, que temos que conhecer e guardar. Como é que eu vou guardar algo que eu não conheço? Jesus vai dizer assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora observe, você só pode ser liberto quando você conhecer a verdade. Enquanto você não conhecer a verdade, vai viver na mentira pensando que é a verdade de Deus. Vai viver preso, escravizado dentro de obrigação, dentro de penitência, dentro de flagelo, cumprindo meta, cumprindo obrigação, devotando, consagrando sua vida numa obediência à mentira, pensando que é a verdade. Porque você só pode ser liberto se conhecer a verdade e por essa verdade ser conduzido. Esta verdade é Cristo. Esta verdade é Cristo. E Jesus vai dizer que a manifestação do amor de Deus por todo ser humano foi enviá-lo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eis o motivo pelo qual Deus enviou Jesus, para que todos tenham a vida eterna. A vida eterna é uma necessidade de todo ser humano. Todo ser humano tem necessidade da vida eterna. Ninguém tem a vida eterna se não crê em Jesus Cristo. É a partir dele que o homem precisa crer para ter a vida eterna. Crer em Jesus não é uma opção de uma vida religiosa. Não é aderir a uma religião. Crer em Jesus é uma necessidade que o ser humano tem de salvação na sua alma. Entender quem é Jesus, o que ele fez, por que ele veio e por que eu preciso dele, que não há outro, só ele. Qual a minha importância de crer em Jesus? É necessidade que eu tenho de salvação. Eu tenho que entender a minha necessidade de Jesus. Agora eu pergunto uma coisa. O povo não vai se interessar, não vai ter a sua consciência para buscar o que é salvação, porque o povo não está preocupado com salvação. O povo, se não tiver a consciência da salvação, não irá a Cristo. O povo não vai a Cristo com fé verdadeira, se não tiver a consciência da salvação. Por que eu preciso de salvação? Por quê? Porque o povo tem que entender o que já está determinado na vida dele. Qual o destino, qual a situação que esse homem, essa mulher, esse ser humano está. Ele não vai, ele já está. O homem, quando entender a importância de Jesus, a importância da salvação, ele precisa tomar essa consciência. E isso só pode acontecer com o Evangelho. O Evangelho é quem nos dá esse conhecimento. O Evangelho é quem ilumina a nossa mente para a gente entender aquilo que Deus quer que a gente conheça. Que o diabo trabalha para que a gente não enxergue.
para que a gente não conheça. O trabalho do diabo é fazer o homem permanecer como está, na incredulidade, não dando ouvido à palavra de Deus, acreditando em Deus do jeito dele, não como Deus revela no Evangelho, porque o Evangelho é a luz de Deus que Deus enviou o mundo para o mundo ter a sua mente esclarecida. Foi o que Paulo disse, segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Essa luz do Evangelho é que vai iluminar tua mente. É que vai te livrar das trevas, do engano e da mentira do diabo. Essa luz do Evangelho é que te vai dar o conhecimento por onde tu serás salvo, por onde tu encontras com Deus, por onde tu tem a vida com Deus. É pelo Evangelho que nós temos o conhecimento da nossa miséria, da nossa situação, do destino que estamos indo. Mas também é pelo Evangelho que nós temos o conhecimento da esperança para a salvação. E esse Evangelho mostra Jesus Cristo. Ele não leva ninguém à vida de religião, de igreja nenhuma. Ele nos leva a Jesus. O Evangelho é uma informação de Deus, que dá ao homem o conhecimento que ele precisa ter para sair da maldição. O Evangelho é o poder de Deus por onde o homem é salvo. Foi o que Paulo disse lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo vai dizer, não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa se é judeu, se é grego, se é católico, se é romano, se é evangélico, se é espírita, se é testemunho de Jeová, se é mormon, todos precisam de salvação. E salvação é por um único meio, tem que crer em Jesus Cristo. É crendo em Jesus. O Evangelho leva o homem ao conhecimento da porta, do caminho, da esperança para a vida com Deus. E esse caminho, essa porta, essa esperança da vida com Deus, que o Evangelho mostra, é Jesus Cristo, por fé, crendo nele e se convertendo, andando na direção, na instrução de Cristo. A minha vida tem que ser devota. Eu tenho que consagrar a minha vida. Eu tenho que ser praticante da minha vida de fé com Deus, por Cristo, pela palavra de Cristo. Não é dentro de uma vida religiosa, de formalidade e de sacrifício religioso dentro de nenhuma religião. Porém, é mais um momento de esclarecimento das verdades espirituais de Deus que eu trago aqui para você. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê será salvo. Quem não crê permanece condenado. Estou neste momento trazendo essa informação para você. A luz de Deus que vai iluminar o teu entendimento. Esse é o meu compromisso no reino de Deus. Pregar a verdade que liberta. Amém, meus amados? Fiquem todos na grandiosa e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, membros do corpo de Cristo, agora e para sempre. Amém. Amém.